Já parou para pensar que aquela escolha que a gente faz de manhã em frente ao armário pode definir o nosso humor para o resto do dia? Pois é, nesta análise a gente vai fundo nessa conexão que é super poderosa, mas muitas vezes ignorada entre o nosso guarda-roupa e o nosso estado mental. Vamos descobrir como o estilo é muito, mas muito mais do que só aparência. A pergunta parece simples, né? Suas roupas podem mudar sua mente? Mas a resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. E o mais interessante é que a ciência está começando a provar que sim, o que a gente escolhe vestir pode de fato mudar nossa cabeça. Vamos ver como a moda se transforma numa ferramenta incrível de bem-estar. Essa frase é o nosso ponto de partida. É perfeita. Pensa só, nossas roupas são como uma armadura ou uma tela em branco, uma declaração para o mundo. Elas comunicam quem a gente é, claro, mas o mais importante de tudo é que elas reforçam para nós mesmos quem a gente quer ser a cada momento. Então, para começar, a gente vai mergulhar além da superfície. Vamos descobrir que se vestir com intenção não tem nada a ver com seguir a última tendência. Na verdade, é sobre praticar um ato de autocuidado, de bem-estar, todos os dias. E olha, isso não é só uma sensação ou intuição, não. Agora a gente vai mergulhar na ciência por trás do estilo. Vamos ver que essa conexão entre o tecido que a gente sente na pele, a cor que a gente vê e o nosso cérebro é validada por princípios da psicologia que são muito reais e fascinantes, por sinal. O conceito que explica tudo isso tem um nome um pouquinho técnico: cognição indumentária. Mas a ideia é bem simples de entender. É a teoria de que o que a gente veste influencia diretamente como a gente pensa, age e se sente. O exemplo do blazer é clássico. Uma peça bem cortada não muda só a aparência. Ela pode, de verdade, melhorar a postura e até gerar sentimentos de poder e competência. E quando a gente fala em conforto, a coisa é mais complexa do que parece. Podemos dividir em 3 pilares. Primeiro, o tátil, que é o toque na pele, sabe? O poder calmante de um tecido gostoso. Depois vem o emocional, que é aquela segurança que a gente sente ao usar uma roupa com uma memória boa, uma história. E por último, o psicológico, que é aquela autoconfiança que vem quando a gente se sente bem, autêntico na situação. Isso tudo nos leva a um termo que está super em alta, o dopamine dressing. O nome já diz tudo, né? É a prática de usar roupa para literalmente dar um empurrãozinho na felicidade, buscar um impulso de dopamina. E não é bobagem. A neurociência mostra que estímulos visuais, como uma cor bem vibrante, podem mesmo impactar a produção dos nossos neurotransmissores. Beleza? Já entendemos a ciência por trás de tudo. Mas como a gente aplica isso na prática, no dia a dia? É o que vamos ver agora. Nesta sessão, a gente vai montar uma espécie de kit de ferramentas para ter um guarda-roupa mais consciente, com estratégias que podemos usar todo dia para nos sentirmos melhor. As cores são uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. E seguir aqui mostra como usar cada uma com intenção. Por exemplo, antes de uma reunião tensa, um toque de azul pode ajudar a trazer calma. Agora, para uma apresentação importante, o vermelho pode ser um baita aliado para projetar confiança, vitalidade. Mas não é só a cor. A psicologia do toque também é fundamental. Tem certos tecidos como malhas e veludos que parecem que dão um abraço na gente, sabe? Eles acalmam o sistema nervoso. Do mesmo jeito, o peso de um casaco mais grosso pode criar uma sensação de segurança, de estar com os pés no chão. A grande sacada é essa: começar a pensar em como a roupa se sente no corpo, não só em como ela aparenta ser. Aqui a gente vê um contraste muito claro entre dois mundos. De um lado, a ansiedade de um guarda-roupa abarrotado, a pressão das tendências, o cansaço de ter que decidir no meio de tanta coisa. Do outro lado, a calma, a paz de um armário mais enxuto, consciente, com menos opções, menos estresse. E, o principal, só com peças que a gente realmente ama. E que tal transformar a rotina de se vestir, que muitas vezes é no piloto automático, numa prática de atenção plena, um mindfulness? O passo a passo é simples, mas muito poderoso. Ao invés de agir sem pensar, a ideia é dar uma pausa, se conectar com o corpo e escolher a roupa pensando no sentimento que se busca para aquele dia. Então, quando a gente junta a ciência com essas estratégias práticas, chegamos à nossa ideia final, que é a de se vestir com intenção. Trata-se de transformar uma rotina que era automática em um santuário diário, um momento poderoso e consciente de autocuidado. A mensagem final é esta: o guarda-roupa não devia ser uma fonte de estresse. Pelo contrário, ele tem que ser um espaço de possibilidades positivas, um lugar que nos apoia, que nos inspira a ser a nossa melhor versão a cada dia. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. E se, a partir de amanhã, a primeira pergunta do dia não for o que eu vou vestir, mas sim como eu quero me sentir hoje?
Essa simples mudança de perspectiva tem um poder enorme de transformar nossa relação com as roupas e o começo de cada dia. E para encerrar, essa frase resume tudo perfeitamente. Cuidar do que a gente veste é um ato de mão dupla. É uma forma de autocuidado que se reflete diretamente no nosso bem-estar, que nos devolve confiança, calma, alegria. É para guardar na memória. Cuide do que você veste, porque isso, com certeza, cuida de você de volta.